Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse novo dia que é um presente que o Senhor nos dá. Perdoe, ó Deus, nossos muitos pecados, fortaleça agora a nossa fé pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos capítulo 4, versículos 1 a 8, que diz assim: Então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aqueles cuja maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, Abraão é chamado pai de todos os que creem em Deus. Ele foi o homem que recebeu de Deus a promessa de que da descendência dele nasceria o Messias ou Salvador. Isso está registrado em Gênesis 12, 1 a 3, que diz: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Esta bênção para todos os habitantes da terra seria o descendente de Abraão, o Salvador, que iria trazer para todos a salvação eterna. Os judeus que se tornaram cristãos da época do apóstolo Paulo queriam obrigar os não-judeus que se tornaram cristãos a serem circuncidados, porque diziam eles: somente os circuncidados teriam a aliança de Deus e seriam salvos. Paulo diz então o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Depois de ao menos 14 anos que Deus falou com Abraão e fez aliança com ele, prometendo o Salvador da descendência dele, é que Abraão recebeu a ordem de ser circuncidado e o fez. Assim, a aliança de Deus com Abraão aconteceu muito antes da lei da circuncisão. Também os 10 mandamentos, que eram a lei de Deus com os judeus, através de Moisés, foram dados somente 430 anos depois que Deus fez aliança com Abraão. Paulo fala que a aliança de salvação que Deus fez com o ser humano vem muito antes do que a lei, e por isso a salvação eterna não depende da lei ou dos 10 mandamentos, ou de obras, ou de méritos dos seres humanos, mas unicamente pela fé em Cristo como Senhor e Salvador. Diz o texto de hoje: Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Muito interessante a figura que Paulo usa para descrever a salvação somente pela fé em Jesus Cristo.
Se você faz alguma coisa e recebe por ela, você mereceu, recebeu porque trabalhou, certo? Agora, se você recebe alguma coisa sem ter feito nada, então essa coisa é presente que você recebeu sem fazer nada. Ela foi dada por amor, por graça. Voltamos ao texto de Romanos 3, 27 e 28 que diz: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. O ser humano, desde que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, já nasce pecador e por isso não merece nada de Deus além do castigo eterno no inferno. O ser humano pecador, por mais que ele se esforce em fazer coisas boas obras, não consegue por ele mesmo se salvar. O único jeito de ser salvo pela obediência à lei de Deus é sendo perfeito, como Deus é perfeito, e isso ninguém pode ser. Por isso Deus salvou todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno, através da vinda de seu único Filho ao mundo, seu sofrimento na cruz como substituto de todos os seres humanos, pagando a nossa dívida com Deus e nos dando por graça e amor, sem exigir nada em troca, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele, Jesus Cristo, estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Se você parar para pensar bem, é muito melhor receber algo como presente do que ter de trabalhar para receber. A salvação é o presente de Deus para todos os seres humanos. É de graça, por amor, sem Deus exigir nada em troca. Este presente da salvação custou muito caro para Deus, a vida de seu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz. Mas ela nos é oferecida e dada de graça, sem termos de fazer nada para consegui-la, até porque não podemos fazer nada. Essa salvação nós recebemos individualmente pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Estimado irmão e irmã, sendo a salvação o presente de Deus para todos nós, não dá para entender como o ser humano teimosamente insiste em tentar fazer algo para consegui-la por seus próprios méritos e obras. É como se Deus dissesse para nós: é por amor e de graça que eu lhe dou a salvação. E o ser humano diz: mas eu quero pagar, eu quero merecer, eu quero conquistar, mesmo que eu por mim mesmo não consiga, eu quero tentar sozinho. É mais fácil e certo você, eu e cada ser humano confiar nas palavras de Jesus em João 6,47 que diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós fomos salvos através do sofrimento e morte de Cristo na cruz. Que possamos nos alegrar com o presente que o Senhor nos dá, que possamos também levar este presente da salvação para todas as pessoas que encontrarmos, falando de Cristo para elas. Que a Tua presença, ó Deus, enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.